Alô, alô, pessoal, bom dia. Entrando ao vivo aqui, entre uma consulta e outra, acabei lembrando de um tema que eu tinha falado para vocês na semana passada e que nós íamos falar sobre o sono, né? Vocês sabiam que o sono, ele pode atrapalhar vocês de emagrecerem? Sim, você pode emagrecer dormindo melhor. Exatamente é o nosso tema da nossa live hoje. De novo, solicitando para vocês que compartilhem as informações, compartilhem nossos vídeos e assinem o nosso canal, que está chegando muita novidade legal aí para vocês. Bem, vamos lá. E por que o sono atrapalha o nosso processo de emagrecimento? Bem, se você tiver uma boa noite de sono, uma qualidade de sono que seja realmente repousante, um sono mais profundo, que você não tenha vários despertares ao longo da sua noite, você consegue manter em harmonia dois hormônios. A grelina, que é o hormônio responsável pela fome, ela diminui, e você tem uma melhora da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando nós temos uma noite de sono bem tranquila, bem repousante, bem profunda, o sono profundo faz com que esses hormônios estejam equilibrados. Então, isso é um dos fatores que podem levar a você ganhar ou eliminar peso, caso você não esteja dormindo bem. Dormindo melhor, você controla muito melhor o seu peso. Então, isso é um dado importante sobre os hormônios, né? Então, falamos da grelina e falamos da leptina. Então, esses dois hormônios em desarmonia, eles podem levar vocês a ganharem peso de forma inadequada ou com uma facilidade maior. Bem, além disso, eu vou te dar aqui 5 dicas. 5 dicas para que você consiga dormir melhor. 5 dicas para dormir melhor. Bem, primeira coisa, nós temos que ter um controle do nosso horário de sono. Ou seja, você tem que criar o hábito de dormir sempre no mesmo horário. Por exemplo, em casa, com as minhas crianças, nós temos toda uma rotina já à noite. Ou seja, nós começamos às 7h30, 19h30 às 20 horas, janta, logo após banho, e em seguida, por volta das 21 horas, nós já subimos com ela. Então, isso já é uma rotina. E isso ocorre muito bem, funciona muito bem, porque elas conseguem ter uma noite muito repousante e acordar disposta no dia seguinte. Então, primeira dica de hoje, mantenha sempre o mesmo horário para dormir, ok? Então, primeira dica de hoje, para que você tenha um sono mais repousante. Habitue o relógio biológico do teu corpo a dormir naquele determinado horário. Bem, a segunda dica de hoje tem a ver com cafeína, que está associada ao nosso café do dia a dia. Então, segunda dica de hoje, se você perceber uma alteração do teu sono relacionado ao consumo de café, você tem que restringir esse consumo de café até, ao máximo, 14 horas do seu dia. Ou seja, você pode tomar café ao longo do dia, mas até ao máximo 14 horas. Sabendo que isso é muito individual. Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior à cafeína, eu sou um deles, eu tenho uma sensibilidade muito grande à cafeína. A cafeína altera a minha pressão, a cafeína me tira o sono, então eu já tenho uma restrição, eu tomo apenas uma xícara ao longo do dia, uma xícara de café, não mais do que isso, porque eu tenho uma sensibilidade. Então você pode ter essa percepção. Tomei café no final da tarde, fiz um café no final da tarde e notei que meu sono não está tão legal. Retarda um pouco esse teu horário do consumo. Coloca lá para as 15 horas, para 14 horas e testa e vê se realmente a cafeína pode estar atrapalhando o teu sono. Então, a segunda dica de hoje, restringir o café por conta da concentração de cafeína que nós temos no café, e algumas pessoas são mais sensíveis a essa concentração de cafeína. Então, segunda dica de hoje, café, ok? Terceira dica de hoje é o consumo de álcool. As pessoas vão dizer assim, não, mas quando eu consumo álcool, fico alegre, feliz, mas atrapalha a tua noite de sono. E tem alguns motivos, vamos relacionar sobre eles. Por exemplo, quando você bebe, geralmente, vamos imaginar, você foi numa festa, bebeu, foi ao banheiro, fez pipi, voltou, bebeu de novo,
Mas quando chega em casa, no meio da noite, a tendência é que você acorde também para fazer pipi, também para urinar, por conta da ingestão de bebida alcoólica. Então, isso já é um fator que vai interromper o teu sono. Eu já encontrei pacientes com alterações hormonais dentro aqui do consultório, avaliando os exames, devido à noite de sono mal dormida. Ou seja, ele não vinha dormindo, balada todos os dias, e aí os hormônios começaram a ser prejudicados, porque nós temos que entender que os hormônios eles são fabricados na nossa noite de sono. Então, também é importante com relação à manutenção de hormônios, níveis de hormonais adequados para nós. Bem, o álcool também ele impede que você atinja níveis ou estágios profundos de sono. Então, por isso que o álcool tem que ser evitado. Além disso, o álcool desidrata você. Muitas pessoas acham que a cerveja, o vinho em excesso, a champanhe, eles são diuréticos. Não são diuréticos. O álcool não tem função nenhuma dentro do corpo. Ou seja, a primeira coisa que você urina após consumir uma bebida alcoólica é álcool. A água ela fica retida. Então isso aumenta. E você pode fazer esse teste muito simples. No final de semana, onde você esteja, use a bebida e pese, se pese na segunda-feira, depois no final de semana usando bebida alcoólica. Você vai ver que teu peso ele deu uma subida aí de 1,2 kg, de sexta para segunda. E depois, durante a semana, você não ingerindo bebida alcoólica, o corpo vai desinchando. Aí sim, ele vai realmente se regulando, e com isso você começa a eliminar água. Então, faça esse teste. E faça um final de semana sem bebida alcoólica e você vai perceber que na segunda-feira você deve amanhecer praticamente com o mesmo peso de sexta. Então, a bebida alcoólica impacta de modo negativo na nossa noite de sono. Bem-vinda, Leila Soares, bem-vinda, Shirley Patrícia, obrigado aí por estar seguindo a gente. Os vídeos vão ficar gravados aqui e a qualquer momento vocês podem estar compartilhando com os amigos de vocês. Então, terceiro passo para uma noite de sono adequada seria restringir o consumo de álcool próximo da hora de dormir. Então, terceiro passo. Bem, o quarto passo é o exercício físico. Algumas pessoas que se exercitam demasiadamente no final da noite, elas começam a ter uma dificuldade também para dormir, porque a adrenalina alta, o corpo em metabolismo acelerado, você acaba interferindo no teu horário de dormir. Então, isso é individual. De novo, estou repetindo, não é para todos. Mas se você treina à noite, faz alguma atividade física à noite, que seja um pouco mais puxada, e você percebe a dificuldade para dormir, tente antecipar o teu horário de exercício. Em vez de malhar às 20 horas, tenta malhar às 18, fazer alguma atividade às 18 horas e ver se isso melhora a tua noite de sono. Então é muito importante observar se o exercício físico pode estar atrapalhando a sua noite de sono. E o quinto passo seria o banho de sol matinal. Por que o banho de sol matinal é importante? Você acordar pela manhã e sair pegar um pouco de sol. Porque o sol ele regula um dos hormônios que também tem um impacto muito positivo na nossa noite de sono, que é a melatonina. Todos nós temos melatonina. Quando nós estamos para dormir, que nós fechamos os olhos, o corpo ele começa a aumentar a produção de melatonina. Desculpa. E pela manhã, ao acordar, esse nível de melatonina ele é reduzido pelo nosso próprio corpo. Então, quando você se expõe ao sol pela manhã, você sinaliza para o corpo que você está desperta na hora de acordar, e aí a tendência é que você tenha o melhor desempenho ao longo do teu dia, sem momentos de sono ao longo do dia, quando você pega sol pela manhã, pelo estímulo da melatonina. Então, resumindo, as 5 dicas para que você melhore a tua noite de sono e emagreça, porque nós já falamos, a noite de sono mal dormida, um sono inadequado, ele pode levar você a ganhar peso. De que forma? Alterando 2 hormônios, a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Esses 2 hormônios, eles entram em descompasso e com isso faz com que você tenha, chama cravings,
ou desejos ou compulsões por alimentos ao decorrer do dia. Bem, vamos resumir aqui então. Primeira coisa que nós falamos, horário correto para dormir, seria a primeira dica. A segunda dica seria eliminar o café próximo da hora de dormir. A terceira dica seria eliminar o álcool próximo da hora de dormir. A quarta dica seria o exercício extenuante próximo da hora de dormir, isso te deixa mais alerta. E a quinta dica, se expor ao sol matinal. Então essas são as 5 dicas para que vocês consigam ter uma noite de sono mais reconfortante, mais prazerosa, mais que renove, que você acorde com energias renovadas no dia seguinte. São as 5 dicas que eu coloco para vocês. O vídeo vai ficar gravado aqui, que eu entrei sem avisar, eu estava com um intervalo aqui no meu atendimento e resolvi dividir com vocês novos conhecimentos. Uma outra dica para vocês, nós temos uma página, vamos lançar um programa, um curso de emagrecimento online, www.saradadevez.com.br. Vão lá, coloquem seu e-mail, se inscrevam, e assim que nós estivermos com tudo prontinho para lançar, vocês vão ser as primeiras pessoas a serem avisadas desse nosso programa. É um programa passo a passo, onde eu gravei junto com a minha esposa, que é psicóloga, um passo a passo para emagrecimento dentro da parte médica, e a minha esposa colocou um passo a passo para que você consiga manter o foco no teu emagrecimento. Então, www.saradadevez.com.br, e podem nos seguir nas redes. Instagram, Dr. Ribamar Cruz, no Facebook também, Dr. Ribamar Cruz, e no YouTube, Dr. Ribamar Cruz. Aguardo vocês por lá também, ok? Um grande abraço, obrigado pela participação, Aline Filgueira, a Morgana, a Neide, a Shirley, muito obrigado pela presença. Foi uma live de surpresa, porque eu estava com o tempo aqui um pouco ocioso, falei, poxa, vamos dividir um pouco mais de conhecimento, e muito obrigado pela participação de vocês, e podem mandar sugestões pelo nosso Facebook de temas, e conforme for tendo disponibilidade, eu vou estar passando aqui para vocês. O próximo tema nós vamos falar quais são os melhores alimentos para desinchar você. De que forma você pode preparar um chá, uma bebida, que vai desinchar você, dar uma murchadinha na barriga, desinchar. Ou seja, qual os melhores alimentos para você fazer uma melhor diurese e acabar de reter líquidos no corpo, ok? Como desinchar melhor através dos alimentos. Vai ser a nossa próxima live no decorrer da semana aí. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana para todos nós. Até mais.